30 de abril. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? João 20, versículo 11 ao 13. Quando Pedro e João saíram do jardim, Maria Madalena ficou para trás. Ela havia seguido os 2 homens, possivelmente esperando obter uma compreensão mais clara do que havia vivenciado naquele dia. Tudo que ela sabia era que seu dia começara com o desejo de ir ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Porém, ao chegar, a pedra estava rolada para o lado e um anjo estava sentado em cima da grande pedra. Mateus 28, versículo 2. Então, ao entrar no sepulcro, ela primeiramente descobriu outro anjo. Marcos 16, versículo 5. E inesperadamente se encontrou na presença de 2 anjos dentro do sepulcro. Lucas 24, versículo 4. Os anjos haviam dito a Maria: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24, versículo 6. Porém, se Jesus fora ressuscitado como os anjos haviam dito, onde estava ele? Como ela poderia encontrá-lo? Sentindo-se abatida e solitária, Maria ficou fora do sepulcro chorando. O tempo grego significa chorar continuamente, destacando o fato de ela estar extremamente preocupada com os eventos inexplicáveis que estavam acontecendo. Acima de tudo, ela queria saber o que havia acontecido a Jesus. João escreveu: Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. A palavra abaixou-se é paracúpto, a mesma palavra usada em João 20, versículo 5, para retratar João observando o túmulo. Agora era a vez de Maria se abaixar e olhar para dentro do sepulcro vazio. Porém, ao olhar para dentro, ela viu algo que não esperava. João nos diz: Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. João 20, versículo 11 ao 12. A palavra viu é a palavra grega theaomai, que nos diz com certeza que Maria fixou os olhos nos anjos e determinou-se a analisá-los e observar toda a experiência. Primeiramente, ela viu que os 2 anjos estavam vestidos de branco. Isso coincide com todas as outras visões de anjos naquele dia agitado. Todos eles estavam vestidos de branco reluzente com uma aparência cintilante. Todos os anjos vistos naquele dia usavam o mesmo tipo de veste, como as longas e esvoaçantes túnicas suntuosas usadas por guerreiros, reis, sacerdotes ou qualquer outra pessoa de grande poder e autoridade. O uso da palavra theaomai, viu, nos diz que dessa vez Maria estudou visivelmente todos os detalhes dos anjos que ela viu no sepulcro. João prossegue informando-nos que Maria viu aqueles anjos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Essa afirmação está em perfeita concordância com o interior de um sepulcro escavado na rocha durante os tempos bíblicos. Após a entrada de um sepulcro desse tipo, geralmente se localizava de um lado uma sala menor separada, com um pedestal em forma de mesa, também esculpida em pedra. Sobre essa laje de rocha,
O corpo era deitado para repousar após ser vestido com mortalhas e perfumado por entes queridos. A cabeça ficava ligeiramente elevada, fazendo com que o tronco do cadáver ficasse em uma posição inclinada para baixo, com os pés apoiados contra uma pequena borda ou em um sulco, qualquer um deles projetado para evitar que o corpo escorregasse da laje. Ao ver os anjos, Maria notou que um estava sentado no topo da laje e o outro estava sentado no pé. Entre esses anjos, ela podia ver o lugar vazio onde havia pessoalmente visto Jesus vários dias antes. Lucas 23, versículo 55, nos diz que, após o corpo de Jesus ser colocado no sepulcro, Maria Madalena e outras mulheres vindas da Galileia viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. A palavra viram, teaomai, significa observar, ver inteiramente ou olhar atentamente. Aquelas mulheres inspecionaram o sepulcro, observando o cadáver de Jesus para ver se havia sido colocado no lugar honrosamente. O tempo imperfeito usado no original, em Marcos 15, versículo 47, para nos contar como as mulheres olharam para o cadáver de Jesus, significa que aquelas mulheres dedicaram muito tempo a se certificarem de que ele estava colocado ali adequadamente. Agora, Maria viu o mesmo local onde havia trabalhado tão cuidadosamente dias antes, mas o corpo morto que ela estimava não estava mais lá. Enquanto Maria olhava e chorava, os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. João 20, versículo 13 e 14. Tomada de tristeza, Maria se retirou do sepulcro a tempo de ver um homem em pé nas proximidades. Em função da aparência transformada de Jesus, ela não foi capaz de reconhecê-lo. O versículo 15 nos diz o que aconteceu depois. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Naquele mesmo momento, Jesus disse ternamente: Maria. Ao ouvir aquela voz e reconhecendo a antiga e conhecida maneira de ele chamar o seu nome, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Versículo 16. Embora a aparência de Jesus fosse agora diferente, Maria o reconheceu por sua voz. Isso me faz lembrar de João 10, versículo 27, quando Jesus disse aos seus discípulos: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Maria conhecia a sua voz e reconheceu que era o seu pastor que estava diante dela. Em Apocalipse 1, João nos fala sobre sua visão na ilha de Patmos. Em meio a essa fenomenal visitação divina, ele diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 1, versículo 10 ao 12. Assim como Maria, ao ouvir aquela voz, João a reconheceu como a voz de Jesus. É por isso que João escreve: Voltei-me para ver quem falava comigo. Evidentemente é impossível ver uma voz, mas João reconheceu o som daquela voz e se voltou para ver se o rosto coincidia com a voz que ouvira. Ele sabia que era Jesus, porém, como Maria também havia descoberto,
A aparência física de Jesus parecia radicalmente diferente do Jesus que João havia conhecido em sua forma terrena. Porém, a voz de Jesus nunca mudou e João a reconheceu imediatamente. Parece que Maria estendeu os braços para se unir a Jesus com as mãos, mas Jesus a proibiu, dizendo: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus." João 20, versículo 17. Com essa única declaração, Jesus fez saber que tudo havia mudado por causa da cruz. Agora, um novo relacionamento com Deus estava disponível para os apóstolos e para todos os que invocassem o nome de Jesus Cristo. João 20, versículo 18 prossegue: Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Hoje nos regozijamos por Jesus estar vivo. Graças ao que ele fez por nós na cruz, agora temos acesso a Deus Pai. Esse foi o propósito da cruz: redimir a humanidade e devolver ao homem o relacionamento correto e a comunhão com seu Pai Celestial. Jesus pagou por tudo. Ele consumou a obra da redenção para que hoje possamos ter um relacionamento correto com Deus, aceitando pela fé a obra de Cristo no Calvário. Eu o encorajo a ser ousado em reconhecer a voz de Jesus. Se você pertence a Ele, conhece a sua voz. Maria conhecia sua voz. João conhecia sua voz. E o seu espírito nascido de novo conhece a sua voz. Se você se dispuser a dedicar tempo a escutar, ouvirá a voz de Jesus clamando a você como clamou ternamente a Maria naquele dia no jardim. Ele o conhece pelo nome e quer desfrutar de uma estreita comunhão com você. Por isso, dedique tempo a escutar. Repita esta oração comigo. Senhor, eu te agradeço porque és o meu bom pastor. Também sou grato por tu falares comigo e me guiares ao longo da vida. Lamento não ter dado ouvidos a ti tantas vezes quando tu tentaste me avisar, ajudar e guiar. Eu perdi muito porque não escutei quando tu falaste. Porém, em vez de me concentrar nas minhas perdas passadas, eu determino a fazer tudo o que eu for capaz para te ouvir agora e seguir obedientemente o que tu me disseres para fazer. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso com ousadia que conheço a voz de Jesus. Ele é meu pastor e eu sou sua ovelha. Ele prometeu que eu conheceria sua voz e que não seguirei a voz de um estranho. Portanto, declaro por fé que reconheço a voz de Jesus quando ele fala comigo. Não hesito em seguir. Em vez disso, sou ousado e rápido em obedecer ao que ele fala ao meu coração. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Quanto tempo faz que você ouviu a voz de Jesus falar com ternura ao seu coração? É necessário dedicar tempo para desenvolver um relacionamento. Você está dedicando tempo ao seu relacionamento com Jesus para poder conhecê-lo melhor e lhe permitir a oportunidade de falar a você sobre sua vida? Em sua rotina diária, há momentos ou lugares em que você é capaz de ouvir Jesus falar mais claramente a você do que em outros momentos? Por exemplo, você o ouve melhor quando está sozinho em casa, dirigindo seu carro, adorando na igreja ou tendo um tempo reservado para orar?
O propósito da cruz foi redimir a humanidade e devolver ao homem o relacionamento correto e a comunhão com seu Pai Celestial. Jesus consumou a obra da redenção para que hoje possamos ter um relacionamento correto com Deus, aceitando pela fé a sua obra no Calvário. Jesus pagou por tudo.